Apocalipse zumbi. O que as Sagradas Escrituras da Bíblia dizem sobre isto? Você sabia que existem inúmeras profecias citadas na Bíblia, onde mostram um cenário zumbi, descrito no final dos tempos? Profecias que sempre esteve presente nas Escrituras e que, no entanto, quase ninguém havia percebido. Pois é, o mundo que vivemos pode ser mais misterioso do que pensamos. Quem poderia imaginar que um cenário apocalíptico zumbi pudesse estar registrado nas Sagradas Escrituras da Bíblia? Algo que até parece ser uma história de ficção. No entanto, a realidade que vivemos pode ser mais semelhante ou pior que o cenário apresentado nos filmes de ficção. Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o que não querem que você saiba: o apocalipse zumbi na Terra. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos é mais misterioso do que pensamos. A cada dia, coisas que somente eram retratadas pela ficção, hoje estão se tornando realidade. Coisas que pareciam absurdas estão vindo à tona, e tudo isto são sinais ditos pelo grande Mestre Jesus Cristo, que no final dos tempos, coisas espantosas aconteceriam na Terra, e por toda parte do planeta, sinais seriam observados. A grande pergunta é: que coisas espantosas ditas pelo Mestre seriam estas? O que Jesus quis dizer com esta frase? Os sinais do tempo do fim estão ligados a inúmeras profecias bíblicas, onde existem relatos de eventos que jamais poderíamos imaginar que na realidade pudesse acontecer, mas que foram escritos por profetas devidamente selecionados por Deus. E assim nos perguntamos: será que o apocalipse zumbi seria uma das coisas espantosas ditas por Jesus? Sabemos que a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer, e o seu conteúdo é a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro que contém inúmeras informações sobre o universo, a vida e a morte. Nela estão descritos inúmeras profecias de eventos que se darão sobre a Terra, e o cenário zumbi pode ser um deles. A cada dia, observamos o mundo mudar constantemente, seja através de ideologias, costumes, tradições, bem como inovações tecnológicas. E assim, notamos que mudanças de paradigmas estão afetando o mundo inteiro. O mundo já não é aquele mundo que conhecemos há umas décadas atrás, mas está passando por uma transformação. Uma transição que certamente levará o homem a uma grande reflexão sobre a vida criada por Deus. Coisas que poderiam ser evitadas se toda a humanidade agisse de acordo com os desígnios divinos. Sabemos que a vida imita a arte, a ficção imita a realidade, e por vezes a realidade imita a ficção. Há muito tempo, temos observado os filmes relacionados a cenários apocalípticos, tais como Walking Dead, Eu Sou a Lenda, Guerra Mundial Z, enfim,
Existem uma infinidade de filmes e séries que falam sobre catástrofes que ocorrem por intermédio de experiências científicas, orquestradas por uma elite que tem por um único objetivo: controlar e dominar a humanidade, escravizando-os por intermédio de vários subterfúgios que nem ao menos temos ciência de que existem. Quando nos aprofundamos no assunto relacionado aos zumbis, ou seja, aos mortos-vivos, uma criatura que morreu e logo volta dos mortos em um estado de degeneração celular, um corpo sem alma, mas que de forma inexplicada pode se locomover, bem como andar. Logo, encontramos que o termo zumbi, que é originado do termo africano Nzumbi. Nas tradições místicas africanas, os zumbis teriam se originado das crenças do voodoo, que seriam seres controlados por feiticeiros, e assim, os zumbis seriam trabalhadores dominados por magia negra, ou seja, corpos animados através de atos místicos. Então, compreendemos que a origem dos zumbis é mais velha do que pensamos. Quando lemos as Sagradas Escrituras, encontramos uma profecia onde faz relatos intrigantes sobre o que de fato acontecerá à humanidade nos últimos tempos. É citado no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12 e 13, onde diz: "A sua carne apodrecerá estando eles ainda em pé, e as órbitas dos seus olhos escurecerão, e a sua língua lhes apodrecerá dentro da sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Criador dominará essas nações. Cada um atacará o próximo que estiver ao seu lado." Quando nos aprofundamos neste assunto, observamos que esta profecia em nenhum tempo foi cumprida, mas as Escrituras deixam bem claro que será naquele dia, ou seja, um dia em que a ira de Deus sobrevirá sobre a humanidade. Quando nos aprofundamos neste assunto, existem mais profecias citadas nas Escrituras. Vejamos. No livro do profeta Jeremias, capítulo 19, verso 9, diz: "E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão os seus inimigos e os que procuram tirar-lhes a vida." As profecias não param por aí. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 20, diz: "Se comer à direita, ainda terá fome. Se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço." Estas profecias são no mínimo estranhas, e quando analisamos, certamente estão relacionadas a algo que a ficção nos mostra: um apocalipse zumbi. As profecias ainda não param. É dito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, verso 10: "Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes." Quando analisamos tudo isto, a maior profecia que poderia ser atribuída aos zumbis é aquela que está citada no livro do Apocalipse, capítulo 9, verso 6. Lá é dito da seguinte forma: "E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles." Então, quando analisamos as Escrituras, logo vemos mais coisas espantosas citadas. No livro de Mateus, capítulo 24, verso 16 a 22 diz: "Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quando analisamos tudo isto, é algo que nos chama a atenção. Qual o cenário mais típico para essas profecias do que um apocalipse zumbi? Como poderia alguém ainda estar em pé, e mesmo com todo o seu corpo apodrecido, conforme foi dito no livro do profeta Zacarias? Quem em sã consciência poderia comer a carne de seus próprios filhos e vice-versa? Porque é mencionado no livro de Mateus que aquele que estiver no campo não volte à sua casa a buscar suas vestes. O que estará acontecendo nas cidades? O que estará acontecendo nas metrópoles? Porque é citado para aqueles que estiverem acima, aqueles que estiverem se abrigado nos telhados para que não desçam. Que tipo de ameaça ou criatura estará lá embaixo? As grávidas seriam as que mais sofreriam neste tempo. Por quê? Será que elas teriam dificuldades para correr? Será que o choro dos bebês chamariam a atenção de tal ameaça? Porque os homens buscariam a morte e não a encontrariam. Por essa escritura, entendemos que a morte não sobrevirá à humanidade, e assim o mundo todo estará lotado de zumbis. Por essas e tantas outras profecias, entendemos que a humanidade passará por um período extremamente terrível. E como é dito nas Escrituras, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, de sorte que nenhuma carne se salvaria. E você, ainda tem dúvidas que tudo isto poderá acontecer? Então, nunca é tarde de aceitar o sacrifício perfeito que Deus em carne humana fez. Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!